O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer alterar a lei sobre crimes de terrorismo. O parlamentar protocolou, inclusive, um projeto de lei e também propõe uma PEC que institui a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar esse tipo de crime. E a gente conversa agora justamente com o senador Alessandro Vieira. Senador, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia. Bom dia. Senador, para que a gente possa entender, são duas propostas diferentes, tem a PEC e tem o projeto de lei. Qual que é a possibilidade desses projetos já serem aprovados nesse início do novo Congresso Nacional? Existe uma necessidade muito clara de ver o Congresso assumindo o seu protagonismo. A gente não pode deixar situações no vácuo, o que gera uma interferência exagerada do Judiciário. O Judiciário não pode deixar de julgar as coisas porque não tem lei. Mas, ao fazer algumas interpretações, você acaba colocando em risco o próprio devido processo legal. Então, no caso específico, nós tivemos atos gravíssimos no dia 8 de janeiro. Esses atos, à luz do direito internacional, facilmente seriam configurados ou configuradores de terrorismo, mas na legislação brasileira, não. A nossa lei exclui atos violentos praticados por motivação política. É um erro que é consequência de vetos da época ainda da presidente Dilma Rousseff. Então, a gente vem corrigindo esse erro, trazendo a motivação política como uma das causas para atos de terrorismo e, ao mesmo tempo, colocando um requisito específico de tramitação, ou seja, atribuindo a competência para o Supremo Tribunal Federal para evitar excessos na aplicação da lei. A lei antiterror é uma lei muito dura, então a sua aplicação tem que ser extremamente criteriosa. Mas, eu repito, o que a gente vive hoje no Brasil é um estado de inação do Congresso Nacional, o que gera um excesso de atividade do Judiciário, muitas vezes ultrapassando os limites. A gente vê despachos do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, trazendo uma tipificação a priori como terrorismo, sendo que a lei é muito clara em não admitir esse tipo de interpretação extensiva no direito penal. Então a gente tem que ocupar esse espaço e legislar. Por que o senhor acredita, senador, que o STF seria a instituição correta para processar e julgar esses crimes? São situações absolutamente excepcionais. E você tem, na base do terrorismo, um ataque às instituições democráticas. Então, me parece natural que você tenha esse foro específico, com juízes de alta experiência, de muita responsabilidade e, principalmente, com muita transparência. Eu não posso conferir ao juiz de primeira instância um poder excessivo, que é muito mais difícil de acompanhar e fiscalizar. E com o Supremo eu acabo atendendo a preocupação originária dessa discussão, não é uma discussão nova no Brasil, de você criminalizar movimentos políticos legítimos. Quando você traz isso para o Supremo, você reduz bastante esse risco. O senador, eu não sei o teor do texto ainda, mas há algum tipo de retroatividade? Ou seja, se esse projeto entrar em vigor no segundo semestre desse ano, por exemplo, as pessoas que hoje estão presas por causa dos ataques ao Congresso, elas já seriam enquadradas em terrorismo ou não? Não cabe retroação em lei penal para prejudicar o réu ou investigado. Não existe essa possibilidade. O que ele quer justamente é trazer para o Brasil um estado de normalidade legislativa e processual. A gente vive um estado de anormalidade há bastante tempo. Nós temos um inquérito que se arrasta no Supremo há quase 4 anos, sem sinal de encerramento, sem denúncias, sem o devido processo respeitado. Isso vem sendo justificado por uma suposta necessidade de proteção à democracia. No mérito, eu não discuto, mas a forma é muito importante para que possa garantir igualdade de condições para todos. Então, legislar sempre para o futuro é muito importante para a gente ter uma qualidade maior na atuação processual e na própria atuação do Judiciário. Uma vez que ainda não são crimes de terrorismo, o senhor acredita que os atos de 8 de janeiro vão ser processados, julgados e terão penas à altura da gravidade que tiveram? Sim, eu não tenho dúvida. Você teve ali uma tentativa de golpe de Estado efetiva, uma tentativa de tomada violenta do poder, de impedimento do funcionamento das instituições democráticas. Tudo isso está previsto em lei. A legislação que aprovamos em 2021, em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional, ela atende esses casos e as denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República já foram nesse sentido. No sentido de não tipificar como terrorismo, por impossibilidade, a legislação não permite, mas fazer a tipificação adequada. São crimes graves, as penas são elevadas, eu imagino penas acima de 20 anos, para aqueles que efetivamente participaram disso com a gravidade que nós visualizamos, todos nós brasileiros assistimos. E é muito importante que esse processo seja muito transparente para que a gente possa separar exatamente aqueles que foram mera massa de manobra e aqueles que instigaram e que se beneficiaram, ou que tentaram se beneficiar
da tomada de poder. São situações diferentes e merecem penas diferentes. Senador, na posse do novo Congresso semana que vem, o senhor teme algum tipo de tentativa de violência? O senhor acha que as forças vão estar todas alinhadas para evitar qualquer tipo de problema? Não vejo nenhum risco. Evidentemente, toda reunião dessa natureza exige um aparato de segurança, mas situações como aquelas que a gente visualizou no 8 de janeiro só acontecem quando você tem uma falha grave de comando. A polícia tem todas as condições, as forças de segurança têm todas as condições para garantir a segurança da atividade democrática no Brasil em qualquer circunstância. Mas quando você tem uma falha grave de comando, aí efetivamente facilita o trabalho dos criminosos. A gente não vê nenhum espaço para isso acontecer novamente, pelo menos no curto ou médio tempo. E de volta à PEC e ao PL, de alguma forma eles podem prejudicar ou dificultar a liberdade de manifestações? Não. A gente tem muita clareza e existe já na legislação antiterror um dispositivo que excetua manifestações legítimas, pacíficas, pela defesa de direitos, não tem nenhum tipo de restrição. Quando você transforma essa manifestação num ato violento que tenta impedir o funcionamento das instituições, aí sim você se aproxima da definição de terrorismo. Ainda assim, existem outros fatores. É preciso se imaginar que esse grupo conscientemente praticou atos tentando criar um ambiente de terror, de susto, de pânico, para obter seus objetivos políticos ou de preconceito, enfim, como está na lei hoje. Não vejo espaço para deturpação. E a gente tem que também colocar no Brasil um patamar mais claro de civilidade, onde a democracia aceita a manifestação, mas ela não aceita a violência, ela não aceita o crime. Não interessa para que bandeira. Eu não posso ter regras que penalizem a esquerda ou a direita a depender do meu critério ideológico. A lei tem que valer para todos. Senador, rapidinho, em relação à corrida à presidência do Senado, qual que é a posição do PSDB? É apoiar o atual presidente, é isso? Não, nós teremos uma reunião ainda da bancada, Sim. Não existe nenhuma definição. A gente vem ouvindo as propostas, a gente sabe das qualidades e dos defeitos da gestão do Rodrigo Pacheco e vem ouvindo também o postulante, que é o senador Rogério Marinho, aquilo que ele apresenta como inovação nas suas propostas. A gente deve definir isso ainda no início da próxima semana. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. O senhor é bem-vindo sempre. Até a próxima. Boa semana para todos.